Olá, meus amores, sejam bem-vindos à minha casa, ao meu canal. Eu já quero convidar você, primeiro, para clicar no joinha, para dar um like aqui nesse vídeo e para se inscrever no canal. Tô produzindo altas horas da madrugada esse conteúdo para vocês. Os meninos estão dormindo, marido e filho. E eu vim aqui para deixar gravado para domingo, antes de eu ir para Cidrolândia, já deixar o vídeo postado no YouTube, certinho? Conto com seu like e com a sua inscrição aqui. Nós estamos fazendo devocionais aqui de uma autora muito conhecida da Stormy O'Martin, os devocionais que estão nessa Bíblia, na Bíblia da Mulher que Ora, tá bom? São 52 mensagens, nós estamos fazendo uma por semana nesse ano de 2022 e agora é a semana 13. Se você tem essa Bíblia aí, pega ela na página 113. Se você tem a mais antiga dessa ou a mais nova, esse quadro existe, esse quadro tá aí na sua Bíblia, só que a página mudou, tá? Aí, mas você dá um jeito de encontrar aí na sua Bíblia. Eu faço a leitura do devocional nessa Bíblia e depois a leitura da passagem nessa daqui, que é a pastoral que eu usei no passado, que eu li todinha aqui, ó, 2021. Então hoje, dia 27 de março, findando, né, esse mês maravilhoso, muito abençoado, nós damos início à semana 13 do nosso devocional. E a gente começa rezando, a gente começa clamando o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Semana 13 do nosso devocional. O tema de hoje, o título, né, do nosso devocional é Como alcançar santidade neste mundo. E quando eu estava lendo, meditando e estudando para trazer para vocês esse conteúdo, me veio à mente o questionamento de uma amiga minha que ainda é solteira. Vive como ser solteira e santa. É muito difícil. O mundo tem muito atrativo. Nenhum deles se compara ao céu e à eternidade. Mas precisa ter muita força de vontade para vencer o mundo. Vive, eu nunca vou conseguir vencer o mundo, vai. Porque você é filha daquele que enviou o Filho amado e que venceu o mundo. Então, se um filho dele venceu o mundo, todos podem. E aí a gente começa a leitura e vai fazendo as nossas reflexões, né? Deus nos chama para refletir sua santidade. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, 2 versículos, o 15 e o 16. 1 Pedro, é lá nos últimos mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Eu sempre marco com uma bolinha e de caneta azul. Na tradução pastoral diz assim: pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo o comportamento. Porque a Escritura diz, sejam santos porque eu sou santo. O nosso comportamento, ele tem que ser todo transformado. E quando eu digo todo, é todo. Eu recebi recentemente uma, vamos chamar de injúria, né? Numa rede social. A pessoa me atacando, fazendo sinal feio pra mim, sabe quando você manda o dedinho assim, a mãozinha fazendo sinal feio. E eu cliquei lá, eu podia ter deixado passar batido, podia ter excluído, mas depois provavelmente eu excluo pra não gerar confusão, né, pra quem vem assistir depois o vídeo.
E eu deixei lá para ela um Salve Maria. Quem tem Jesus no coração, por mais que fique chocado, que não concorde ao ver alguma coisa acontecendo, se cala, escolhe, pensa se aquilo vale a pena você brigar, não vai xingar, não vai fazer sinal feio com o dedo da mão, não vai esbravejar, não vai praguejar. E aos poucos a mudança acontece, e a mudança tem que ser feita na sua totalidade. Deus não está dizendo, seja santo, como um pai diria, fique quieto a um filho. Estou convidando você a compartilhar minha santidade. Deixe-a viver em você, afaste-se e separe-se de tudo que não é santo e permita que minha santidade cresça em você. Até vou parar para fazer um comentário. A Viviana de hoje, de 27 de março de 2022, é muito diferente da Viviana de março de 2018, não, vamos pensar mais para trás, de 2015. Raros foram os amigos que sobraram de 2015 para cá. Durante a maternidade e após parir o Pedro e vivenciar a maternidade, eu optei pelo caminho da santidade. Não, também para me salvar, porque eu acho que o céu deve ser muito mais gostoso de ficar do que o inferno. Mas também porque eu ia ser modelo, eu ia ser exemplo. E que tipo de exemplo eu ia dar para o meu filho? E que tipo de exemplo eu ia dar para minha nora? E que tipo de memórias meu filho ia ter comigo? São coisas que quando você se torna mãe passam a ter muita importância. Então, olha aqui, ó, afaste-se e separe-se de tudo que não é santo e permita que a minha santidade cresça em você. Eu me afastei de amigas que não gostam do seu casamento e não fazem nada para mudar. Eu me afastei de amigas que não querem ter, são casadas e não querem ter filhos, usam DIU, usam método contraceptivo. Vai entrar num convento se você não quer ter filho, sabe? Eu me afastei de gente que não valoriza a família. Eu me afastei de gente, aquelas solteironas invictas. Eu me afastei, porque o meu caminho é outro. Se eu continuasse na companhia dessas pessoas, eu estaria indo no caminho delas, é o caminho que leva para o mundo. Mas eu escolho o caminho da santidade, eu quero ir morar no céu. Deixe que ela se torne um poço em sua alma, do qual você extrairá o seu caráter santo. Você pode, eu não sei se meu terço está aqui. Você pode pegar o terço na mão, rezar, acordar madrugada, rezar antes do almoço, rezar antes de dormir, na hora das refeições. Mas é segurando o Santo Terço que eu quero caminhar nesse rumo da eternidade. É olhando para Maria Santíssima, vendo o que ela fez e seguindo os passos dela. É o jeito que eu quero viver esse caminho. É a diferença entre dizer a alguém, venha comigo, no tom, não, diferente, venha comigo, no tom de ordem severa, e repetir essas mesmas palavras, tornando-as um convite amável, venha comigo. Com Deus é sempre um convite amável. Ele não ordena o que somos incapazes de realizar. Como podemos, por conta própria, tornar-nos santos como Deus? Por conta própria não vai dar. Sem Deus é impossível. Jesus é o maior exemplo na terra de uma vida e caráter santos. Me perdi já. Ele era inteiramente dedicado a Deus e a sua vontade. Ao morrer na cruz por nós e enviar-nos o Espírito Santo, Jesus assegurou-nos que ficaríamos livres de toda maldade e seríamos santos como Deus. Por causa dele, nosso pecado não nos impede de nos aproximarmos do trono de Deus. Se isso acontecesse, quem poderia apresentar-se diante dele? Nosso pecado é, na verdade, um motivo para irmos à sua presença em confissão e arrependimento e para louvá-lo por sua santidade.
Quando a gente lê Apocalipse, João vê o céu. João tem a visão do céu. E João vê um trono e vê alguém parecido com o Filho do Homem, mas num resplendor, numa radiância que João não sabe como descrever. E é isso que Deus quer, que nós façamos como o João, que a gente vá lá e fica perto do trono e ouvir o que aqueles homens grandes, importantes, altos estão conversando, para saber lidar melhor com as coisas. E aqui está a nossa frase de hoje. Nosso pecado é o motivo para irmos à sua presença em confissão e arrependimento e para louvá-lo por sua santidade. Duas palavras aqui me chamam a atenção: confissão e arrependimento. Elas estão aqui e eu gosto que elas andem juntas. O certo é elas andarem juntas. Você se arrepende do pecado que você fez, que você cometeu, e você vai e confessa os seus pecados. Quando a gente está lendo o Antigo Testamento, a gente vê muito, né? Oferta de paz, oferta disso, oferta daquilo. Hoje é um arrependimento. E prestar contas ali é um sacerdote, que é o representante de Jesus aqui nessa terra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Como buscar isso quando a santidade parece tão indefinível, tão inatingível? Nós o fazemos adorando a Deus e louvando-o, especificamente por sua santidade. Compreendemos, quando louvamos a Deus por sua santidade, compreendemos melhor o que significa ser santo. É como se a santidade divina se apegasse em nós pela proximidade que temos com Deus. Ele concede a nós enquanto louvamos. Gente, fique perto de pessoas santas. Fique perto de quem vai te levar mais para perto de Deus. Fica perto da amiga que chama para ler a Bíblia, para ir na missa. Fica perto dessa pessoa que te aproxima de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 3, a tradução pastoral diz assim: Eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Sempre que uma coisa é dita 3 vezes, e no caso aqui é uma coisa muito forte, santo, 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 eu lembro de Pedro negando 3 vezes Jesus, de Jesus depois admitindo ele novamente na companhia de pesca, e Jesus perguntando, né, se Pedro amava ele por 3 vezes. Isso me lembra a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí a gente vê Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Como que você acha que Jesus, glorificado e ressuscitado, parece? Ele é como um relâmpago que se move no céu de um lado para o outro. Como será que é essa magnificência do Senhor? Nós somos chamados a sermos santos. E aqui a Storm nos dá essa direção, tá? A gente tem que ser como Isaías, a gente tem que ser como Pedro, a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Aqui agora eu vou ler o resumo que está no meu caderninho com relação a 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. O texto apresenta o código cristão da santidade. Deixa eu até voltar aqui. 1 Pedro, o 15 e o 16. É aquilo da totalidade, de se deixar transformar por completo. E com relação a Isaías 6,3, Deus está conosco. Dependendo do que a gente tem, de como a gente é, se a gente tem ansiedade, se a gente tem depressão, se a gente está passando por algum problema, a gente esquece que Deus é onipresente, onisciente, e que desde que nós somos batizadas, nós já temos o Espírito Santo em nós. A gente só tem que ficar dando comidinha para Ele. Não podemos abandonar esse derramar do Espírito Santo em nós. E aí, a nossa frase de hoje: apresentar-nos diante de Deus em oração revela o pecado em nossa
vida. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Gente, tudo tá aí na descrição do vídeo. As leituras, a frase. Fica um convite para você enviar esse vídeo para alguém. Eu tô falando mais baixo porque tá de noite, não tem tanto barulho na avenida e os meninos estão dormindo, ou seja, se eu falar mais alto, daqui a pouco acordam e aparece aqui. Desejo que você tenha um ótimo domingo, fique em paz. Domingo que vem tem mais Domingo Devocional e a gente encerra agora rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Domingo que vem tem mais. No Instagram eu sou um pouco mais ativa, né, com as postagens e com os stories. Mas vídeo aqui, nesse canal, e toda quinta e toda terça. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!